Então, durante esse vídeo, eu vou estar resolvendo questões que envolvem encontrar o domínio e a imagem de conjunto. Então, necessariamente nessa questão 3 pede para encontrar o domínio de algumas funções. E o que é encontrar o domínio? Encontrar o domínio para a gente é justamente dizer quais valores o meu x pode assumir. Então, na minha alternativa A, eu tenho que 9x mais 3. E quais valores x pode assumir? Então, se a gente reparar bem, o x ele pode ser qualquer valor. Então, ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser uma fração. Não tem nenhuma implicação aqui para o x. Então, o domínio da minha função vai ser todo o conjunto dos números naturais, dos números reais, certo? Então, a gente representa com d de f, ou seja, o domínio da função f é igual ao conjunto dos números reais. Na minha alternativa B, eu tenho x ao cubo mais 8x e aqui na parte do denominador, x mais 3. E a gente sabe que nessa parte aqui do denominador tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que x menos 3, x mais 3, no caso, tem que ser diferente de zero. Logo, isso nos diz que x tem que ser diferente de menos 3, certo? Eu passo o 3 para o outro lado aqui da igualdade. Então, x tem que ser diferente de menos 3. E aqui, na parte de cima do numerador, x pode assumir qualquer valor real. Logo, o domínio da minha função, g, é igual aos números reais, o conjunto dos números reais, menos o único valor que ele não pode assumir, que é menos 3. Então, menos 3. Na minha alternativa C, eu tenho o i de x igual a raiz quadrada de x menos 8. Quando eu tenho uma raiz quadrada, eu sei que o que tem dentro dessa raiz quadrada tem que ser sempre maior ou igual a zero, para mim ter uma raiz real. Então então eu vou ter que x menos 8 tem que ser maior ou igual que zero. E isso implica dizer que o 8 ele passa para o outro lado da desigualdade, então x tem que ser maior ou igual que menos 8. Logo, a minha solução vai ser o domínio de i, vai ser igual a um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele tem que ser maior ou igual que menos 8. Na minha alternativa D, eu tenho uma raiz aqui na parte de cima do numerador, e do meu denominador eu sei que tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho o seguinte, eu sei que o que está dentro aqui da minha raiz quadrada, a gente já sabe que tem que ser maior ou igual que zero. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. E daqui eu concluo que x tem que ser maior ou igual que 1. Logo, na parte do meu denominador, eu tenho que x menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, x também tem que ser diferente de 3, certo? Eu passo 3 para o outro lado da igualdade. Está negativo, ele fica positivo. Com isso, eu concluo que o quê? Que o domínio dessa função j são o quê? São um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ele é maior ou igual que 1 menos o meu número 3. Ou a gente pode fazer outra analogia. A gente pode fazer da seguinte forma. Eu sei que o x ele tem que ser maior do que 1. O 1 tá aqui ó, com bolinha fechada, certo? Porque é maior ou igual. Então tá aqui o meu número 1. Dos números maiores do que 1, a gente sabe que o número 3, especificamente, ele tá aqui, ó, logo após o meu número 1. E o 3, ele não pode ser, então a bolinha aberta aqui. Então, com isso, x ele tem que estar entre o número 3 e o número 1, ou ele tem que ser maior do que 3. Então, eu posso dizer também que o domínio da minha função j
vai ser o x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o meu x ele é menor ou igual que 1 e menor do que 3, certo? Para estar aqui dentro desse intervalo aqui. Ou ele é simplesmente maior do que 3. Ou x ele é maior do que 3. E essa também é uma solução. Questão de número 4 pede para escrever o conjunto imagem de cada função. Certo? Eu só coloquei uma alternativa aqui só para a gente entender. Então, eu tenho que f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Quando o domínio dessa função, certo? Sendo o domínio de f igual a 1, 4 e 9. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha função f de x igual a 1 sobre... E onde tem x, eu vou colocar os valores que x pode assumir, certo? Uma vez que o domínio de f indica os valores que ele pode assumir. Então, x ele pode ser 1, pode ser 4 e pode ser 9 nessa questão. Então, eu tenho que aqui raiz quadrada de x e x, por exemplo, sendo esse primeiro termo aqui, que é 1. Então, x vale 1. Isso implica dizer que o f de x vai ser igual a 1 sobre 1. Raiz quadrada de 1, por sua vez, é 1, né? Então, 1 dividido por 1 é 1. Então, com isso, eu sei que a imagem do meu 1 é igual a justamente 1. Tudo bem? F de x é igual a 1, ou seja, y é igual a 1. Quando for 4, quanto que vai ser? Então, eu vou ter que f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 4. Isso implica dizer que o f de x, nesse caso, vai ser igual... Raiz quadrada de 4 é 2, então eu vou ter 1 meio. Quando x for 9, eu vou ter o quê? Então, eu tenho que f de x vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 9. Isso implica dizer, por sua vez, que o f de x vai ser igual a 1 terço. Raiz quadrada de 9 dá 3, então eu tenho 1 terço. Logo, o meu conjunto imagem de f é igual a 1 meio e 1 terço.